Vamos falar um pouco mais sobre saúde. Temos uma convidada, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, a doutora Aline Guimarães de Faria, para falar sobre esse primeiro medicamento injetável semanal contra a obesidade e o sobrepeso, que foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos entender um pouco mais sobre esse medicamento. Bom dia, doutora Aline, tudo bem? Bom dia, Michele. Bom dia, Mauro. Bom dia. Seja bem-vinda. A gente Muito noticiou obrigada. aqui no Nova Manhã esse medicamento injetável de uso semanal. Ele é chamado de Wegovy ou semaglutida, é isso? Isso, a semaglutida é o nome da molécula, né, da medicação, e o Wegovy é o nome comercial que vai ser vendido aqui no Brasil. E aí, ele foi aprovado, esse medicamento ele já tinha algum outro uso, como, por exemplo, o Ozempic, que está sendo bastante utilizado, que é indicado para diabetes tipo 2 e que também está sendo utilizado para a questão de obesidade. Esse Wegovy também era utilizado para, ou é utilizado ainda para diabetes? É o seguinte, a medicação é a mesma. Tanto o Ozempic quanto o Wegovy possuem a semaglutida, tá? A diferença é a dosagem. O Ozempic, ele é aprovado para o diabetes na dosagem máxima de 1 miligrama, enquanto a semaglutida na dose 2,4 miligramas é a dosagem que foi estudada para pacientes com sobrepeso e obesidade. São a mesma medicação, mas com dosagens indicadas para doenças diferentes. Entendi, mas então o Wegovy também já era utilizado para diabetes em uma outra dosagem, agora essa aprovação. Ozempic Na verdade, não. O Wegovy, ele é novo, né? Ele, primeiro veio o Ozempic na dosagem de 1 miligrama, depois dos estudos feitos voltados para a obesidade, que foi liberado nos Estados Unidos desde 2021, está liberado o Wegovy para obesidade e agora está vindo para o Brasil. Ou seja, o que é comum entre os dois é a semaglutida, é isso, né, doutora? Isso, é a medicação. Entendi. A indicação é diferente. Agora, tinha gente que já estava usando o Ozempic com objetivo de emagrecer, né? Sim, era um uso off-label, né? No caso, fora da indicação da bula, mas era suportado por os estudos que já existiam, inclusive desde o ano passado, que suportavam o uso para a perda de peso. Então, era uma indicação off-label, mas que já tinha respaldo científico para ser usado. Então, a gente já via, sim, sendo utilizado o Ozempic na perda de peso. E, doutora Aline, como é que essa substância semaglutida funciona, tanto para o controle do diabetes, como para promover o emagrecimento? Bom, a semaglutida, ela é um análogo do GLP-1. O GLP-1 é um hormônio produzido pelo nosso intestino, tá? E ele vai agir em vários órgãos. Para o diabetes, ele estimula a produção de insulina, aumenta a sensibilidade na insulina e reduz os níveis de glucagon, que é um hormônio que age contra a insulina. Então, desse modo, ele contribui para a redução dos níveis de glicemia e de hemoglobina glicada, que é outro tipo de exame que a gente usa para avaliar os níveis de açúcar no sangue. No mecanismo referente à obesidade, ele age no sistema nervoso central, principalmente em hipotálamo, que é onde fica o centro da fome, onde a gente controla a fome no nosso organismo. Então, é uma medicação que vai aumentar a saciedade, ou seja, ela vai reduzir a sensação de fome no paciente, tá? E ela também reduz o que a gente chama de apetite hedônico. O que é isso? É o comer por prazer, né? O desejo, a vontade de comer as comidas principalmente com alto teor de gordura e açúcar, que são aqueles alimentos que despertam o maior prazer quando a gente se alimenta. Então, levando a isso, levaria a uma redução da ingesta alimentar e de forma que ajudaria na redução do peso, né? Eu amei, desculpa, só abrir um parênteses, eu amei essa expressão apetite hedônico.
Amei. É bem conhecida. Também chamar de gula, né? Que é aquela coisa né? O sujeito que é o famoso glutão, que gosta de comer, né? Que tem prazer na comida, e né? que eu acho que é a maioria das pessoas, né? E aí me acende identifiquei. aquela luzinha em muitas pessoas. Por exemplo, o que acontece? Eu quero perder lá uns 3 quilinhos, tá um pouco difícil. E resolver tomar esse medicamento, doutora? Olha, isso é uma questão assim controversa, porque é uma medicação realmente indicada para quem tem sobrepeso e obesidade, né? Uhum. Então, tem indicação médica para uso. A gente acaba vendo realmente o uso indiscriminado da medicação, por, inclusive, ter um fácil acesso à medicação, mas realmente é uma medicação que precisa ser usada com orientação médica, tá? Com acompanhamento, porque, como toda medicação, não é isenta de efeitos colaterais, precisa ter um acompanhamento para atingir melhores resultados, e acaba que o uso indiscriminado acaba, às vezes, também que aumenta até o próprio preconceito com quem tem a doença que realmente precisa do tratamento. Uhum. Então, realmente é uma medicação que precisa de indicação médica e acompanhamento médico para que o resultado seja obtido de uma maneira satisfatória. Quer dizer, esse é um alerta que a senhora está fazendo para quem está usando o Ozempic de maneira indiscriminada, que está indo na farmácia para comprar o Ozempic para emagrecer, para perder uns quilinhos, ou seja... Sim, só para fatores estéticos. Exato, esse é um medicamento que é para o diabetes e que agora foi aprovado pela Anvisa um outro medicamento, que é o Wegovy, que tem a mesma substância, mas numa outra quantidade, e que esse sim pode ser usado para o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Mas mesmo assim não é para ir lá para perder 2 quilinhos, é um tratamento médico, né, doutora? Sim, é um tratamento sério que precisa de acompanhamento, até porque quando... muitas vezes o paciente usa a dosagem da cabeça, não faz o escalonamento correto, acaba tendo mais efeitos colaterais. Então a gente precisa ter um segmento mais de perto, né? Quais são os principais efeitos colaterais? Os principais efeitos colaterais são referentes ao trato gastrointestinal. Então, náusea, diarreia, vômito, constipação, pedras na vesícula, tá? E também para pacientes que já têm histórico de pancreatite, ou que é uma inflamação no pâncreas, né? Ou um risco aumentado para pancreatite, é uma medicação que precisa ser usada com bastante cuidado. Então, pacientes que acabam fazendo uso concomitante com bebida alcoólica, sem nenhum tipo de orientação, né? Então, a gente precisa ter um cuidado a mais. Sim. E aí, então, só para deixar claro, provavelmente esse Wegovy vai substituir o Ozempic, porque ele deve chegar às farmácias brasileiras, ainda não tem uma data prevista, mas é o Ozempic já na dosagem considerada adequada para emagrecimento, certo? Sim, com a indicação formal de bula para obesidade. E tem alguma ideia de preço, doutora? A gente ainda não tem esse valor. Nos Estados Unidos, convertendo, né? Então, não dá para ter uma ideia correta, né? Mas convertendo dá em média uns R$9.000. Então, é uma medicação bem cara. R$9.000 para um mês? O Wegovy? Na dosagem máxima, né? Isso eu estou convertendo os valores, mas não tem como eu chegar e dizer que realmente esse vai ser o valor cobrado pela valor de maior dosagem, né? Pela medicação de maior dosagem. Mas dura um mês, é isso? R$9.000 para um mês? Bom, isso vai depender da dosagem que se atinge, não é mesmo? E de como vão ser várias canetas com várias dosagens diferentes, porque existe a etapa de escalonamento, né, da medicação. Nunca a gente vai começar com a dose máxima de cara, sempre tem uma fase de escalonamento, então esse valor aí vai variar. Mas, por exemplo, hoje o Ozempic, na dosagem de 1 miligrama, já custa em média uns R$1.000 por mês. Então, a gente acredita que uma medicação assim, com maior valor ou com maior dosagem, né, o preço vai ser mais caro. Então, não tenho como falar exatamente os valores, mas, e assim, eu sei que também nos Estados Unidos, mesmo o Ozempic é bem mais caro do que no Brasil. Sei. Então, esse valor provavelmente está superestimado aí, que eu falei.
O Wegovy, ele tem mais semaglutida do que o Ozempic? A dosagem é maior? Isso. Ah, tá. Vai ter canetas de várias dosagens, mas a dose máxima é de 2,4 miligramas, enquanto o Ozempic, a dosagem máxima é 1 miligrama. O Wegovy, né? Toda vez que a gente fala Wegovy, parece que a gente tá falando Engov, né? Não tem nada a ver um com o outro. Os problemas são outros. Agora, doutora, só pra gente finalizar, porque acho que é o sonho de todo mundo, né? Ai, quando vão ter um medicamento em que eu não vou precisar me esforçar pra emagrecer, pra perder peso. E esse medicamento se mostrou muito positivo, apesar desses efeitos colaterais. Agora, a regra continua sendo a mesma, né? Quem quer perder peso, quer ter um estilo de vida saudável, quais são as regrinhas básicas? Sim, não existe uma medicação milagrosa, né, que a gente fornece e ela vai emagrecer o paciente. Para ter melhor resultado, sempre deve ser associado a mudança de estilo de vida, com melhora da alimentação, melhora na qualidade da alimentação, uma redução da ingesta calórica e um aumento na atividade física, até para preservar a massa muscular, que é um componente muito importante do peso, né, para o metabolismo. Então, quando o paciente faz uma dieta muito restritiva, não faz uma alimentação com a distribuição de proteína adequada e fica sedentário, muitas vezes a perda de peso leva a uma perda tanto de gordura, mas também de massa muscular, que não é um padrão de perda de peso interessante, não é muito saudável. Então, mais uma vez, reforçando a importância do acompanhamento médico para ver se essa perda de peso também está sendo de uma maneira saudável, né? E até também a gente diferenciar, né, doutora Aline, aquilo que a gente quer perder, aqueles famosos 2 quilinhos para ficar mais, para entrar na roupa, para ficar mais elegante, da questão da obesidade, que aí é uma questão de saúde mesmo, é uma questão, a obesidade é uma enfermidade, né, doutora? Sim, é uma doença crônica que, para todo paciente, o tratamento é para o resto da vida, né? Apesar de a fase ativa de perda de peso, né, quando o paciente consegue perder mais peso, seja muito importante, a fase de manutenção, ou seja, manter aquela perda de peso é tão importante quanto, porque muitas vezes a maior dificuldade do paciente é manter a perda de peso, né? Então, isso também é um ponto importante que precisa ser lembrado. Muito bem, a gente agradece a doutora Aline Guimarães de Faria, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, por esses esclarecimentos em relação a esse novo medicamento, o Wegovy, que tem como base a semaglutida, que foi aprovado pela Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Doutora Aline, muito obrigado, volte sempre aqui ao Nova Manhã, uma boa quarta. Muito obrigada a vocês.